Eu vou botar fogo nessa porra toda. Começando mais pedreira, eu sou o Mark Hullis e 50 anos atrás, infelizmente o mundo perdia um dos grandes gênios da contracultura, do psicodelismo e do anticonformismo no rock. Em 12 de dezembro de 1970, Light My Fire foi a última música que Jim Morrison tocaria em público antes da sua morte em 3 de julho de 1971. A música Light My Fire foi composta pela banda The Doors e foi lançada no primeiro álbum da banda, que continha ali algumas outras obras de arte como Break On Through e The End. A banda The Doors surgiu em 1965 em Los Angeles, quando o vocalista Jim Morrison contou para o seu amigo Ray Manzarek que tinha um show de rock tocando na sua cabeça e ele estava fazendo ali algumas anotações e tendo algumas ideias. Os dois então se juntaram e compuseram uma música chamada Moonlight Drive. O Ray Manzarek ele já tocava numa banda com seus dois irmãos, ele era tecladista, e o Jim ali acabou entrando pra banda. Depois eles acabaram chamando o baterista John Densmore e ali montaram um quinteto junto com Pat Sullivan e acabaram lançando uma demo com 6 músicas. Eles acabaram dando o nome da banda de The Doors. Esse nome até veio por causa do livro The Doors of Perception do Aldous Huxley. E no fim das contas, os dois irmãos do Ray acabaram saindo da banda e entrou o guitarrista Robbie Krieger, formando então um quarteto maravilhoso, né? A banda então começou a tocar em pequenos shows, começaram a fazer até uma certa fama, e eles acabaram se tornando a banda da casa do Whiskey a Go-Go, que é um lugar bem famoso ali em Los Angeles, e ele é principalmente famoso por lançar algumas grandes bandas para o mundo. Bandas como Stooges, Metallica, AC/DC, System of a Down, Van Halen, Led Zeppelin e várias outras. E ali a banda foi vista pelo presidente da Elektra Records. E daí em diante foi só crescimento, né? Mais ou menos. Mais ou menos. Porque antes deles assinarem, né, e seguirem a vida como uma super banda, eles acabaram sendo mandados embora do Whiskey a Go-Go, porque o Jim resolveu contar a história do Édipus, sabe, aquele da mitologia grega, de uma forma um tanto profana. Mas então a banda gravou um disco ali logo em seguida, eles gastaram umas 6 semanas para gravar esse disco, e cara, o disco The Doors explodiu no mundo, né? E nesse disco continha a música Light My Fire, que foi lançado junto com o disco. Ele foi lançado o EP antes, né, na época single, foi lançado como single, né? E essa música causou muito na época, né? As letras contam com referências do uso de droga, e isso traz assim uma certa contradição. O mundo nessa época estava vivendo um grande conflito, né? Principalmente porque de um lado você tinha os hippies, a galera querendo o fim da guerra e coisa e tal, e eles apoiavam as drogas, paz e amor, sexo, drogas, rock and roll e coisa e tal. E do outro lado você tinha lá o pessoal dos conservadores que defendiam ali que o uso da droga era errado. Mas, né, então, como toda música de rock, tem sempre aí uma conotação política, uma coisa que precisa ser discutida. A música foi composta por Robbie Krieger, né, o guitarrista, e depois ali ele apresentou pra banda e foi acrescentado os teclados, né, aquele teclado de sopro valvulado, né. Krieger até havia composto uma estrofe principal do refrão, né, e daí por cima o Jim acrescentou uma poesia e coisa e tal, e nasceu ali um dos maiores hinos da música psicodélica de todos os tempos. É interessante que quando eles estavam gravando a música, o Jim Morrison contou que ele pediu para que sua namorada estivesse do lado dele, fazendo alguns agrados ali de forma mais íntima, né? Porque ele queria que o vocal dele expressasse um sentimento mais intenso. É bem interessante porque a música, ela tem a composição dela tem 7 minutos, né? No meio você tem um solo maravilhoso do teclado, logo em seguida tem um solo de guitarra muito forte, né? Então, cara, se você olhar na música, tem uns 3 ou 4 minutos só de solo no meio da música. Você começa, tem a introdução, que é uma introdução meio Bach, assim, sabe? Bem Johann Sebastian Bach. Aí depois
entra o vocal, o teclado junto com a guitarra fazendo uma base. Aí depois, cara, tem aqueles grandes e longos solos e depois volta o vocal e a música termina com uma coisa meio jazz, assim. E na época, cara, as rádios não gostaram muito, né? As rádios acharam que era muito longa. Isso é uma coisa que eu já comentei várias vezes aqui nos vídeos, porque música pra rádio tem que ter ali 2 minutos e meio, 3 e coisa e tal. E eles pediram pra gravadora que eles cortassem a música. E vai, e volta, e reclama, e faz, e não faz. Vamos trocar, vamos, mantém, não mantém. Até que finalmente a gravadora cedeu. E daí eles lançaram essa versão com um pouco menos de 3 minutos e foi retirado praticamente toda aquela parte instrumental no meio da música sem o vocal, né? Eles meio que deram uma reconstruída nessa instrumentação, mas, cara, o charme da música foi perdido. E é muito louco porque a música foi lançada como single e logo em seguida a música foi lançada no disco, lançaram, né, e coisa e tal, a banda fez um mega sucesso. E, cara, a música atingiu o primeiro lugar na Billboard. E foi a primeira música da gravadora a atingir o primeiro lugar. E o disco, cara, se tornou o segundo disco na Billboard em setembro de 1967, ficando atrás do Sgt. Pepper's and the Lonely Hearts Club Band dos Beatles, né? Então dá pra entender, assim, a música realmente estourou no mundo, né? Mas não foi só de sucesso que fez a música, né? Essa contradição sobre a letra e tudo mais, teve muito o que falar. E em 1967, a banda foi tocar no programa de televisão Ed Sullivan, e eles tocaram The End e logo em seguida, acho que foi The End que eles tocaram, e logo em seguida eles tocaram Light My Fire. E os produtores pediram para que eles trocassem a letra, né? Porque aquela frase Girl, we couldn't get much higher, garota, a gente não pode ficar mais alto, né? No sentido de chapado, de drogado, era um pouco impróprio para televisão. Até hoje ainda existe censura na televisão, mas na época era muito mais forte. E daí debateram, briga de lá, vem pra cá e coisa e tal, e tá bom, a gente aceita. Vamos tocar a música Girl, we couldn't get much better. Garota, não poderíamos ficar melhores. Aí eles ensaiaram, fizeram tudo bonito na frente de todo mundo, né? O programa de televisão tem sempre um ensaio, eles fazem as coisas antes pra sair tudo bonitinho ao vivo, né? E na hora de apresentar ao vivo, eles cantaram a versão original. Dane-se, vamos cantar aqui Girl, we couldn't get much higher. É até a última vez que ele fala higher, até dá uma impressão que ele dá uma entonação mais forte, assim, tipo, tá aqui, ó, esfregar na tua cara aqui. É higher mesmo. E o Ed Sullivan, ele não gostou muito, né, cara? Até quando a banda vai sair do palco, o apresentador, ele se nega a dar a mão pro Jim Morrison, né? É uma coisa bem feia, né? É engraçado até porque na época a banda tava negociando um contrato para aparecer mais vezes no programa e as próximas músicas e outros lançamentos e coisa e tal. E daí eles receberam um aviso de que eles não seriam mais convidados e não poderiam mais participar do programa. E o Jim só respondeu: cara, a gente acabou de aparecer, que diferença faz? Uma outra coisa interessante sobre a música, ela teve uma correção no tempo. O Michael Hicks, que é um professor da Brigham Young University, apontou para o Bruce Botnick, que é um engenheiro de som da música, né? Ele é um grande engenheiro de som e participou da gravação do disco, que a música tinha ali sido composta com um tempo um pouco mais acelerado do que tinha sido lançada, né? Ele mostrou lá que nas partituras, né, na borda onde está escrito o tempo e coisa e tal, e nas gravações ao vivo principalmente, a música é um pouco mais rápida. Aí eles foram analisar e realmente a música que foi gravada no disco era 3,5% mais lenta, que é quase meio tempo mais devagar. E daí quando eles fizeram uma regravação pro o relançamento, né, eles fizeram uma remixagem de 40 anos do lançamento do disco, eles acertaram o tempo e relançaram ela com a forma correta. É até interessante, você consegue encontrar ali no Spotify e no YouTube, coisa e tal, os dois tempos diferentes. É perceptível, é bem legal, cara. E essa, cara, é a história de um dos maiores hinos do rock, né? Infelizmente a carreira da banda acabou sendo curta, né? Como eu comentei, em 1971 o Jim Morrison morreu e a banda acabou poucos anos depois, né? Mas ali, cara, ficou o legado, né? Que legado. E quer ficar ligado sobre o mundo da música? Se inscreve no canal para receber todo o conteúdo que eu posto semanalmente. E procura ali o Pedreira no Facebook e no Instagram, onde eu posto de vez em quando conteúdos diferentes. Assista também aqui embaixo o nosso vídeo da semana passada sobre o lançamento do novo álbum da banda Go Ahead and Die, épico, com o Max Cavaleira, a banda do filho dele. E até semana que vem, galera!